Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Thiago Viegas e você está no Anglocast. E hoje nós vamos falar de surf. Estamos aqui com um pai e uma aluna, com a Aninha e com o Alex. Tudo bom? Tudo bem. Tudo. Então, como é que começou essa história do surf na vida de vocês? Bom, já há 4 anos eu tava caminhando na praia e eu vi um pessoal surfando, então eu pedi pros meus pais se eu podia surfar de pé. Aí, meu pai no início ficou assim, será que é besteira? Muito novinha, assim, será que vai conseguir, né, e tal. Mas depois ele decidiu que seria legal, né, uma experiência, né. Uhum. E aí eu comecei a surfar, junto a minha mãe começou a surfar também comigo. Mas eu só surfava no verão e em alguns finais de semana. Nossa, 4 anos é muito nova, né? E como é que funciona assim pro pai ter a percepção e também ter o desapego, né? Porque a gente é muito protetor, né? Então, tu teve receio? Como é que tu teve esse feeling assim de incentivar ela desde essa idade? Então, eu confesso que o que ela falou ali é verdade. Quando a minha esposa me abordou e disse que ela tinha interesse em surfar de pé, eu pensei assim, 4 anos e 8 meses, é besteira. Mas logo me veio na cabeça que a função dos pais é proporcionar a experiência para os filhos. E ela estava numa escolinha ali, então estava com o pessoal que sabe o que está fazendo. E já no primeiro surf já conseguiu ficar de pé, já gostou bastante. E aí a gente resolveu incentivar, deixar ela fazer umas aulas, né? Isso aconteceu em dezembro de 2015, né? Mas a gente morava em Jaraguá do Sul, então surfou um pouquinho naquele verão ali de 2015 e depois durante o ano quase não surfou. A surpresa aconteceu em 2016, final de 2016, quando nasceu a irmã dela, a Maria. Uhum. A Maria nasceu no dia 2 de dezembro e no teste do pezinho ela foi diagnosticada com uma doença. Nós levamos ela para Curitiba para fazer o exame, para confirmar isso. Uhum. E confirmou-se. E aí a gente começou a ter um acompanhamento médico, que dura até hoje, porque é uma doença que não tem cura. Mas a surpresa de toda a história é que um dos tratamentos que a Maria faz hoje, que é um tratamento diário, é uma nebulização que se chama hipertônica salina. É com 7% de sal. Uhum. E esse tratamento ele foi descoberto na Austrália, porque os fisioterapeutas que acompanhavam os pacientes, nas crianças e adolescentes, que têm uma dificuldade pulmonar, né, essa doença ataca o pulmão, eles notaram que alguns crianças e adolescentes estavam bem e outros não. E eles começaram a fazer um processo de investigação, né? O que está fazendo isso, né? Será que é o esporte que está trazendo esse benefício? Mas tinham pacientes que faziam esporte e estavam mal. Uhum. Né? O que eles descobriram que os que estavam bem, sim, faziam esporte, todos, mas faziam um esporte em específico, que era o surf. Uhum. Né? E a constatação deles é que, surfando, o paciente inalava o vapor, né, a água ali assim, com sal. E aí o sal dentro do pulmão atrai líquido e deixa a mucosa mais fluida e ajuda o pulmão a ficar limpo. Então, pra gente, assim, foi um choque. Por isso que a gente decidiu investir na Ana de incentivar, porque daí, assim, ela vai ser um exemplo para a irmã e vai poder estar levando depois a irmã a surfar junto, vai ser uma companhia. É um esporte, assim, que chama muita admiração. Eu acredito que todo mundo, em algum momento, já olhou pro mar, já olhou pro surfista, assim, e se imaginou ali. E eu acho que a grande questão é que a maioria das pessoas deve achar que isso é algo, assim, inacessível, né? Algo assim, não, isso é muito difícil, não consigo me imaginar em pé ali numa prancha. E deixa eu perguntar pra Ana, que melhor do que ninguém, que já desde os 4 anos pratica o esporte, precisa ter essa aptidão, esse talento genético que tu demonstrou já desde cedo que tu tens, ou para qualquer pessoa que nunca praticou? Por exemplo, para mim, que sou um surfista frustrado e que nunca pratiquei, posso
praticar agora, aprender do zero? Como é que funciona isso? Com certeza, com qualquer idade, precisa só saber ficar de pé mesmo. Com qualquer idade, mesmo até, eu vejo até gente idosa que começou a surfar idoso, para qualquer um. Não precisa ter aptidão, é só o equipamento certo e alguém para te dar a instrução. E para quem não sabe nadar, como é que faz? Aí, a única coisa diferente, né, é que você não vai lá no fundo. Você vai surfar no raso, onde você dá pé. Uhum. E mesmo assim dá pra surfar. Bom, mas então não tem desculpa, né? Qualquer pessoa pode praticar. Isso já serve de incentivo, não somente para mim, mas para todos que estão nos assistindo aqui, de fazer a prática desse esporte, porque, pô, principalmente para nós aqui que vivemos em Balneário Camboriú, para todo mundo que vive aqui no litoral norte, pô, esse mar aí, ele chama pra gente desbravá-lo, né? E me diz uma coisa, pai, quando tu colocou a Aninha no surf, tu tinha alguma ideia de que isso poderia se tornar algo mais do que apenas a prática de um esporte? Não tinha, né? 4 anos e 8 meses era mais essa questão de deixar experimentar e poder ter essa vivência, né? A surpresa depois veio com o nascimento da Maria, e aí a gente viu que, o surf vai fazer bem para ela, então vamos tentar manter essa chama acesa. E aí depois foi a mesma questão da pandemia, né? A pandemia, eu acho que ela trancou a gente em casa e fez a gente ver o quanto que é importante ter qualidade de vida. Uhum. Aí na cidade onde a gente estava, que era Jaraguá do Sul, as meninas estavam presas dentro do apartamento, né? Saíam 1 hora por dia para brincar na quadra e só era uma família por vez. E trazer aqui para Balneário Camboriú deu para elas um pouco mais de qualidade de vida, né? E proporcionou a Ana ingressar de vez no esporte, né? Poder experimentar e ver se era aquilo mesmo que ela queria, e eu acho que deu certo. Com certeza, né? Porque chama a atenção, né? Eu acho que isso já mostra um indício ali, né? Tão cedo a criança já ter uma aptidão para aquilo, já mostra que ela tem, né, um talento natural para executar o surf. E falando em talento, eu fui dar uma olhada ali nas redes sociais da Aninha e vi também que além do talento para o esporte, também tem talento acadêmico ali, que as notas são muito impressionantes, tão quanto os resultados nos esportes. E eu queria saber de vocês qual a importância da formação, da educação na vida mesmo do esportista que tem um talento e pretende seguir carreira no mundo dos esportes. Qual é que é a importância de, paralelamente a isso, ter esse desenvolvimento, ainda mais que tu é bem jovem, né? Bom, o esporte não é algo certo. Pode dar certo, como não pode dar certo. E é sempre bom ter essa segurança de ter o estudo feito. E além disso, uma carreira que normalmente acaba cedo, né? A gente vê atletas aí, 20 e poucos, 30 anos, já se aposenta, né? E depois, se quiser, ainda dá pra fazer uma faculdade, ver o que mais gosta pra continuar. Uhum. E tu já tem ideia do que tu gostaria de seguir de carreira? Eu gosto muito da parte de decoração, de ambientes internos, arquitetura. Imagino que seja algo relacionado com isso. Uhum. Pô, muito bacana. Tenho certeza que tu vai conseguir atingir aí os teus objetivos, mantendo, né, esse histórico escolar exemplar que tu tens. Sabemos que vocês representam, né, o ângulo nas competições e que a Aninha, além de ser uma grande atleta do surf, também é uma atleta do skate, né? Então, hoje tu tá competindo em ambas modalidades pelo ângulo, apenas no skate? Como é que funciona? São as ambas modalidades. Quais são as competições que tu já participou, o que tu já obteve de resultados? Bom, eu participei de algumas etapas dos campeonatos catarinenses de surf. Teve também o GBEC e o GBEquinho, que acontece aqui em Balneário, os Jogos Escolares, que a gente participa pelas escolas. O skate teve os campeonatos brasileiros profissionais e os Joguinhos Abertos, que é um campeonato daí pelos municípios, né? Uhum. É muito interessante isso. Qual é que é a grande diferença do skate pro surf? O que muda um pouco quando tu tem que transitar de um pro outro? Bom, agora eu já me acostumei bastante, mas no início tem alguns movimentos do surf que eu me confundi um pouco com skate.
ao contrário também, eu mudei um pouco o meu surf quando eu comecei a andar de skate também. Uhum. Mas eu tenho certeza que ajuda, né? O skate ajuda bastante no surf. E o que tu acha que é mais difícil para quem nunca praticou ali, aprender o skate ou aprender o surf? O skate tem as suas vantagens pela questão de que a pista tá ali parada. Uhum. Então, por exemplo, eu quero aprender essa manobra no surf. Eu tenho que ter a sorte, ter a condição de mar, de pegar aquela onda tem que vir naquele dia. Uhum. E nem sempre acontece de você pegar mais de uma onda igual, a não ser na piscina de onda, né? Que você vai pegar várias ondas iguais em seguida, né? No mar, não. Então, é muito mais difícil de você aprender uma manobra no surf do que no skate, que a pista tá ali parada, que eu posso dropar quantas vezes eu quiser. Uhum. Então, no surf que eu vou ter no máximo umas 3 oportunidades pra tentar uma manobra nova, no skate eu já vou dar, tem uns 100 drops, posso dar num dia. Uhum. Como é que funciona a divisão para vocês, assim, da rotina escolar com os treinamentos? Como é que vocês dividem o dia, a semana? Porque também tem as competições, né? Bom, começando com os estudos, eu costumo estudar um pouco à noite, quando sobra um pouquinho de tempo antes de dormir. Quando eu tenho muito, muito trabalho mesmo, que às vezes eu deixo de fazer um treino ou outro, mas é muito difícil. Normalmente eu tento arranjar algum horário, seja durante o almoço, o café da manhã. Nas competições eu sempre levo os meus cadernos, acompanho os estudos, vou pedindo conteúdo, fazendo tudo certinho. Uhum. E eu acho que me ajuda bastante também os professores, que quando eu retorno, eles sempre me ajudam, repassam o conteúdo pra mim, dão uma explicada, que acabo perdendo a explicação na sala de aula mesmo, mas sempre me ajudam bastante. É um grande desafio, né, de manter todo esse calendário, a questão do treinamento com os estudos, né? O que é necessário de treinamento de carga horária semanal? Quanto tempo tu dedica por dia? Tu treina todos os dias? Como é que funciona isso? Bom, eu treino todos os dias, exceto domingo. Normalmente domingo é meu dia de folga. E de carga horária? Nós batemos no ano de 2025 1.070 horas de treino. Isso, treino físico, treino técnico e mental. Fico imaginando que é uma rotina bem completa, né? Até em questão de competição, de desempenho. Como é que funciona isso? Existe sempre, por exemplo, um treino de academia, um treino técnico, né, na modalidade e um acompanhamento nutricional? Sim. Treino físico tem de segunda a sexta e treino técnico tem de segunda a sábado. Entendi. E como é que funciona essa questão nutricional? Precisa fazer um preparo específico ou nem tanto? Por enquanto não é tão forçado assim, mas a Ana tem uma alimentação regrada, tem o uso de suplementação, tem um acompanhamento, porque a carga de atividade é muito grande, então a gente tem essa preocupação de que a nutrição dela seja adequada, né, diante de todo o treino que ela tem que fazer. Qual é que é a importância que vocês atribuem do colégio, né, da instituição, de fazer esse apoio ao esporte, aos atletas? Eu acho muito interessante, muito bonito o trabalho do Ângulo, de apoiar o desenvolvimento esportivo, de incentivar os novos talentos em diversas modalidades, para que nós possamos ter uma representatividade forte, diversas competições, né, do nosso país, e sabemos que é muito importante incentivar a base, porque tu pegar um atleta já pronto, que já está com os seus resultados, é muito fácil, ele já fez toda a jornada dele, digamos assim, normalmente se apoia quando o cara já está pronto, né? E tu ter instituições que apoiam a formação desses atletas é fundamental. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que se deu essa aproximação com o Ângulo e qual a importância desse tipo de apoio para o desenvolvimento de novos talentos no esporte. Eu quero voltar um pouquinho nessa questão do desempenho da Ana na escola, né? E aí uma coisa que eu sempre passei para ela, assim, ó, filha, sala de aula é para prestar muita atenção, porque fora da sala de aula você não vai ter muito tempo, né? Essa carga horária do ano, se tu traduzir na semana, ela vai dar em torno aí de 23 horas por semana, fora da escola, né? Porque a escola já toma um bom tempo. Então a gente chega de noite 8h15 em casa.
geralmente, às 20h15, é tomar um banho, jantar e dormir. Então, prestar atenção na sala de aula é muito importante. E aí, quando você tem o ângulo ali assim, que os professores são excelentes, facilita muito, porque ela consegue pegar com mais facilidade os assuntos. Então, mais da metade do caminho ela resolve em sala de aula, com a explicação dos professores, com ensino de qualidade. E o outro ponto, que aí eu acho que é uma sacada do ângulo, que apoia o esporte e que é um aviso para os pais que não se antenaram nisso, né? Eu tenho a minha teoria, porque eu sei que ela estuda muito pouco. E a minha teoria é a seguinte: você faz o esporte e o esporte ele te obriga a raciocinar, principalmente surf e skate. O surf, porque quando ela dropa uma onda, ela não sabe o que vai ser. A onda vai se formando no caminho. E nesse caminho, que são poucos segundos, ela tem que raciocinar. O que ela vai fazer? Que manobra ela vai fazer? Que tipo de abordagem? E mesma coisa o skate, apesar da pista ser estática, mas ele é um esporte rápido e perigoso, arriscado, né? Claro que você faz com proteção e com todo o controle necessário. Mas te força a ter um raciocínio rápido. E eu acho que isso traz para a tua vida escolar e te ajuda a ter um melhor desempenho na escola. Então eu acho fantástico essa proposta do ângulo de ter esse apoio, de dar um incentivo. Tá? E como se deu foi que o Marcelo, que é um professor de educação física lá e cuida dessa parte, ele conseguiu o nosso contato, me abordou, nós fizemos uma conversa com ele e com o Christian, que é um outro cara super especial ali, que entendeu a nossa situação, pegou confiança no trabalho que a gente desenvolve com a Ana e resolveu apoiar a gente e deu tudo certo, sabe? A gente consegue fazer as viagens, seja para treinamento ou para campeonato, com muita segurança, porque a Ana tem acesso ao material, tem acesso à coordenação que dá o apoio, tem o grupo de escola dos alunos que eles incentivam a fazer, né, para passar as atividades para quem perdeu. Então é fantástico, né? É uma parceria que deu muito certo, né? Do ponto de vista de representação da escola em si, né? Então tem os Jogos Escolares aqui de Balneário Camboriú. A Ana acabou participando em 2 modalidades no skate, uma modalidade no surf, foi campeã nas 3, né? Porque tinha a categoria infantil e a juvenil no skate. E, fantástico. Sem palavras, né? Ajudou o Ângulo a ser campeão no geral, né? Eu acho muito, muito importante, né, esse incentivo, porque o atleta precisa, né, desse apoio, né, de ter essa base, de ter essa flexibilidade que nem às vezes o colégio propicia, mas principalmente para a gente conseguir ter os talentos, né? Que nem a gente sempre fala assim, o Brasil tem tanto potencial olímpico, tem tanto potencial em diversas competições, por que a gente não tem melhores resultados, por que a gente não cresce à altura do material base que nós temos? É justamente por falta, né, desse incentivo, desse apoio, e que isso sirva de exemplo para que outras instituições, para que outras empresas, para o governo, que se unam, né, que estabeleçam esse diálogo para poder propiciar, né, que os nossos jovens tenham melhores condições de poder chegar lá e representar o nosso país. E falando em representação, estamos aqui com a nossa mesa decorada hoje com diversos troféus e medalhas, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses resultados aqui, quais são os mais marcantes para ti, o que deu mais trabalho para conquistar? Bom, acho que os mais marcantes para mim, primeiro foi esse último campeonato que eu participei, que foi o Campeonato Brasileiro Profissional, que é essa medalha daqui, que eu fiquei em 5º lugar, eu fiquei muito feliz. Foi meu primeiro ano profissional, e tá com as meninas profissionais, o nível mais alto, pra mim foi muito bom, eu gostei bastante. Depois, pra mim, são os Joguinhos Abertos, que esses aqui, que é pelos municípios daí.
Eu participei na categoria Bowl e Street. Fiquei em primeiro no Bowl e em terceiro no Street. É muito legal, que vai o time, né? Uhum. E a gente fica no alojamento e tem os treinos, depois a competição. Então, é um momento que se reúne todo o time, um monte de piazada. É bem divertido. Aí, o Gebequinho, com certeza foi muito importante. Eu fiquei muito feliz de estar podendo apoiar o ângulo e ajudando eles a conseguir o primeiro lugar no geral. E aí eu participei do surf e do street, da skate, né? Na modalidade street, no juvenil e infantil. Uhum. E agora, quais são tu ia dar sequência aí, desculpa, eu te cortei. Ah, não, imagina. Esses troféus todos aqui são do Catarinense de Surf, que foram algumas etapas. Uhum. E esse ali foi o campeonato que a Ripicu fez, Grammar Search, que aconteceu na Surfland, a piscina de ondas. Uhum. Foi muito legal esse campeonato, eu fiquei bem feliz pela segunda colocação. E foi desafiador, tava muito gelado no dia, a água tava 13 graus e tinha neve, assim, nas cadeiras, nas espreguiçadeiras. Nossa, que loucura, hein? Parabéns por todos esses resultados, né? Mesma coisa, e agora qual é o planejamento que vocês têm? Para que tu tá te preparando? Quais são as competições que vocês estão mirando? A Ana, ela começou então como surfista. E no final de 2021, quando a gente ainda preparava ela pro surf, né? A gente levava ela para um campeonato, via como é que ela saía, trazia para casa, trabalhava um tempo, depois levava para outro. Nós resolvemos levar ela para um surf camp em Maresias. Esse surf camp foi com a equipe do Luiz Pinga, que hoje é o manager do Felipe Toledo. E lá foi muito interessante, porque eu tomei um choque, né? Eu me lembro que teve a palestra com o Dr. Marcelo, que é um médico do Felipe Toledo, e ele iniciou a palestra pedindo se a gente estava disposto a acabar com a infância dessas crianças por um sonho, que talvez não fosse delas, talvez fosse dos pais e dos treinadores, né? E aí isso tocou muito forte. E eles bateram firme na tecla de não especializar. Comentaram de casos assim que pais que tiram a criança da educação física da escola, né? Porque assim já perde tempo para estudo. Então assim, como faz educação física, como faz treinamento físico fora, pede um atestado lá do professor, do treinador de fora, para mandar para a escola, para a criança não fazer educação física na escola e usar esse tempo para estudar. Mas ela perde a socialização com os colegas, perde a aprender outras modalidades que têm valências que vão ser importantes, né? E aí, então, nesses 3 dias que a gente teve lá, de palestras lá, eu tomei uma decisão de voltar para cá e não especializar ela no surf tão novinha. Né? Daí a gente aumentou o treinamento do skate. Né? Ela respondeu bem. E em 2022 nós já colocamos ela para correr o circuito catarinense de surf e de skate. E aí já em 2022 ela ficou em terceiro no ranking, tanto de um como do outro. Tá? Aí, por conta do mar ter esse negócio de não ter treino todo dia, você depende da natureza, né? A gente começou a gradativamente aumentar os treinamentos de skate. Tá? E aí em 2023 daí ela já foi campeã brasileira de skate, categoria feminino iniciante. Em 2024 a gente tinha um planejamento para que ela fosse campeã brasileira daí já na categoria amador, mas ela teve uma lesão, fraturou a perna, quebrou a tíbia, a fíbula, teve que passar por cirurgia, e aí esse plano complicou um pouco. O que nós fizemos? Reformulamos ele e começamos a investir um pouco mais no surf. E aí em 2024 ela acabou sendo campeã catarinense de surf na categoria sub-16. Tá? Para 2025 a gente decidiu profissionalizar ela no skate. E para 2026 a nossa intenção é
investir bastante no skate profissional, na categoria Park, que é uma das modalidades olímpicas, né? Mas continuar trabalhando a modalidade de street e continuar trabalhando a evolução no surf, né? Ou seja, deixar ela assim uma atleta completa, com uma boa vivência, enquanto ela está se construindo. Uhum. É muito interessante isso e, pô, parabenizo vocês, né? Porque ter performance em ambas categorias exige bastante do atleta, mas eu acredito até que esse treinamento, essas competições que faz no skate, como a Aninha já tem essa transição fácil, que ela já assimilou bem as duas modalidades, isso serve de certa forma também como um treinamento, digamos, para se manter aquecida pro quando vai voltar pro surf. Eu acredito que sim. Apesar de ficar um tempo sem surfar, o skate tem coisas que ajudam. E é uma coisa que não se esquece, na verdade. Acho que depois que aprende, é tipo andar de bicicleta. Entendi. E mesma coisa, pro surf, a partir de que idade se começa a ter que se tomar uma decisão, digamos assim, eu vou partir por uma carreira, preciso me dedicar integralmente a isso? Olha, eu acho que uma idade boa para especializar e para investir mesmo é ali nos 16 anos. Né? Porque a vida de um atleta é uma vida que talvez as pessoas não consigam imaginar. Né? Não tem comparação o atleta amador com o atleta profissional. Então é muita dedicação, não é fácil. Tá? Então, como o surf, para mim, eu vejo ele como um esporte que depende mais de força física, né? Então o ápice dele vai começar ali nos 18 anos, vai ir até os 30, né? Com um pico ali entre os 24 e 28. Então, assim, se você começa massacrando muito cedo, 10 anos de idade, 12 anos de idade, talvez quando chegue na hora importante, o adolescente já não tenha ali mais tanta vontade. Que é o que a gente vê em algumas outras modalidades, né? Que nem às vezes a gente percebe no futebol e ficamos assim, nossa, mas tinha aquele jogador, aquele gênio que tinha tanto potencial, mas daqui a pouco ele fez ali 1, 2, 3 anos de ápice e largou de mão a carreira e poderia ter sido muito mais que aquilo, mas as pessoas não veem que ele começou muito cedo e ele abriu mão de toda uma vida, né? De família, de amigos, de socialização, para se dedicar exclusivamente a treinos, a performance, a resultado, até porque tem muita coisa em jogo ali, e como tu falou, daí às vezes ele chega numa determinada idade ali e já cansou daquela vida, né, e é muito interessante essa estratégia de se criar, né, de se proporcionar uma melhor qualidade de vida para quando for partir para essa dedicação mais acelerada, né, mais séria, para poder não queimar etapas e se desgastar antes do tempo, até porque a rotina de um atleta é muito pesada, as pessoas não têm noção do que é performance e o que é um treinamento convencional, que nem, por exemplo, futebol, as pessoas acham que jogar futebol é ser atleta de futebol, e daí vão fazer um treinamento físico de um atleta profissional e não aguentam 10 minutos desse treinamento, porque tem todo o preparo, tem toda a dedicação, fora a parte do treinamento técnico, né? E depois competição, viagem, ficar muito tempo longe de casa, é bem complicado. Mas vocês almejam seguir carreira, circuito internacional, tudo isso? Como é que é? Com certeza. Minha ideia é conseguir logo estar competindo fora do Brasil. É muito difícil de conseguir ter o resultado, conseguir chegar numa alta performance, tanto no surf quanto no skate? Ambos esportes que dependem de condições. Então, o surf depende de uma condição de natureza e diversidade de ondas, né? Então, para fazer o início, aqui a nossa região ela é muito boa, porque ela te propicia uma onda que ela não é uma onda tão gorda, né? Mas também não é uma onda assim tão cavada. Claro, tem os seus momentos, né? Mas então, assim, para você aprender é excelente, né? Só que para você aprimorar, você precisa buscar outras ondas, né? Você precisa ir para fora. E aí
ainda que o litoral de Santa Catarina seja abençoado, porque você pega região mais para o sul, como Florianópolis, que é uma ilha, e aí recebe as ondulações tanto de norte, de leste, de sul, né? O Garopaba, que tem muita constância, né? Mas ainda assim você precisa ter outras vivências, né? E aí chega um ponto que não adianta, você precisa ir para fora do país. E na questão do skate, aí vem a questão das pistas, né? A modalidade que a Ana faz é a modalidade parque, e hoje a pista mais próxima que a gente tem de qualidade é Florianópolis, que é a pista do Abraão. Uma hora e 15 para conseguir chegar nessa pista. Nós temos a pista do Éden, que é onde ela se criou, né? Mas que é um lugar que parece que vai fechar esse ano. Então, o problema hoje para nós é pista. A half pipe, que é importante para treino também, a gente não tem aqui na região. Né? Então, isso é uma barreira, dificuldade de pista para treino. Pois é, tu tocou num ponto assim, claro, o surf é mais complicado, que como nós estamos falando aqui, depende do mar, depende de condições que não estão ao nosso poder de manipular. Embora que tenhamos, né, aqui na Surfland lá, parques que propiciam, né, a prática. Mas na questão de pista de skate, eu acho que entra um pouco também do poder público enxergar um pouco esse lado e propiciar também, juntamente com a iniciativa privada, soluções que possam estar criando espaços adequados para que os nossos atletas possam permanecer no nosso município e não tenham que sair, né? Porque daqui a pouco, quando não encontra condições ali e precisa ter performance, inevitavelmente vai acabar tendo que sair do local em busca de uma região onde tenham, né, os recursos necessários para ele poder desempenhar os seus treinamentos. Com certeza, é muito importante esse apoio. Pois é. E como é que vocês veem hoje o nosso cenário aqui? Nós estamos bem assistidos nesse quesito? Existe alguma iniciativa para que seja feito um desenvolvimento nesse sentido de estruturação? Então, olha só, Florianópolis se consagrou como uma região onde o skate é forte, né? Muito por conta do Pedro Barros, né? Que faz o movimento da cena lá. Então lá tem diversas pistas. E ele também possui um half pipe lá para treino, só que o acesso é restrito, né? Acho que é 2 dias por semana lá e poucos horários. Então falta um espaço que fosse público, né? Que o acesso fosse mais facilitado, né? A exemplo, por exemplo, do half pipe do Tietê em São Paulo. Curitiba também é um lugar onde a cena do skate está muito forte, né, com atletas lá como o Luigi Cini, como o Japinha, que foi medalhista na Olimpíada, o Gikuri, que várias vezes campeão no X Games, né? Então ali tem uma estrutura boa. Aqui em Balneário, carece ainda de ter uma estrutura melhor. Tem as estruturas para iniciantes, né? Mas pro skate de alto rendimento precisa do investimento maior. Nós sabemos de uma pista que estava para ser construída, uma pista particular, né? Mas que ela esbarrou num problema de energia. É uma pista que está para ser construída ali na marginal da BR, mas não tem rede de baixa tensão. E aí, enquanto a Celesc não implanta uma rede de baixa tensão lá, eles não conseguem fazer a pista. É muito importante, né? Eu acredito ainda mais pelo posicionamento que a nossa cidade tem no cenário nacional, no cenário mundial, de não ser apenas uma referência na questão da arquitetura, na questão do turismo, mas também no cenário esportivo, né? Porque eu acho que combina muito com todo o holofote que a nossa cidade tem, a gente está atraindo cada vez mais os olhares para cá, mas principalmente para não perdermos, né, os nossos talentos que nós temos criados aqui nessa mesa mesmo do Anglocast. Eu já recebi vários atletas de diversas modalidades, então é muito importante porque está se mostrando que nós temos um celeiro muito fértil de atletas aqui na nossa região
região, para a gente poder mantê-los aqui o máximo de tempo possível, porque eles possam estar se desenvolvendo e estar levando um pouco também o nome do município, né, nas suas competições, e está fortalecendo cada vez mais o cenário esportivo. Vocês têm a intenção, e é possível, de se levar as duas modalidades de forma competitiva ao longo dos anos daqui para frente? Eu acho que as duas é difícil. O desejo é uma coisa, manter as duas em alto rendimento é outra história. Eu acho que é difícil, mas a grande maioria dos atletas, né, tem aquele esporte que ele pratica por profissão e tem o esporte que ele faz por prazer, né? E eu vejo que a Ana, assim, ela gosta dos dois. Eu acho que ela teria dificuldade de optar por um para o outro, mas eu não vejo ela sendo surfista deixando de dar o rolê de skate, ou sendo skatista e deixando de surfar, né? Então, eu acho que o futuro vai mostrar pra gente o caminho certo a seguir. Uhum. Né? Inicialmente, a gente vai tentar manter a evolução no surf, porque ela gosta muito e é muito legal a vibe do esporte. Uhum. Gerar material do surf é muito bonito, muito bacana, né? Uhum. Contato com a natureza ali. Eu sou suspeito a falar, né? Os dois esportes são muito atrativos e tem um apelo muito forte, né? Eu fico impressionado com a coragem das manobras do skate, porque mesmo na modalidade que tu faz, que não é o vertical, vocês voam muito alto. Eu fico pensando, meu Deus, se errar essa manobra aí e cair, a pessoa tem que ter muita coragem para desempenhar isso. Até não sei como é que fica o coração do pai nessas horas. Mas o surf, ele tem uma coisa mítica, né? Essa questão do contato com a natureza, do sol, da água. Até queria te perguntar, qual é que é a sensação, por exemplo, de entrar num tubo no surf? Bom, eu só peguei tubo na piscina de onda. Uhum. E é muito bom, assim, é muito diferente. É legal você ver a onda, aí a água, o seu rosto, e quando você sai é uma sensação muito boa. Me diz uma coisa, o tubo, ele precisa de uma condição de onda específica para tu conseguir executá-lo? Sim. Inclusive, essa é a dificuldade, né? Porque aqui no Brasil não é todos os lugares que tem. E os lugares que tem tipo só quando o mar tá clássico, assim. Não é todo dia que tem tubo. E aqui na nossa região, um lugar que poderia ter, que tem de vez em quando, é na Praia Brava. Mas dá esses dias de tubo 2 vezes no ano. E ainda com as minhas competições e o skate, é difícil bater o dia pra eu estar na praia, né? Entendi. Aí, fora do Brasil, tem várias praias. E me diz uma coisa, tu acredita que em algum momento, por exemplo, se tu quiser seguir o surf, né, optar pelo surf ali, vocês teriam que ir para outra região, morar em outra região, passar uma temporada em outra região para poder ter essa familiarização com esses outros tipos de mar? Acho que seria importante sair para fora do Brasil, principalmente pela questão de aqui no Brasil a maioria das praias ser fundo de areia, né? O que mais muda é ou ser fundo de coral fora do Brasil ou ser fundo de pedra. Acho que... E além disso, a força das ondas. Interessante isso. O que muda nas ondas ser o fundo de areia e ser o fundo de coral? O fundo de coral, ele tá ali e ele não muda, né? A onda vai quebrar do mesmo jeito. Então, meio que fica uma piscina de ondas. Vamos dizer assim, né? A onda vai vir muito parecida. E o fundo de areia, não. Tem dia que a onda vai estar quebrando num lugar, tem dia que vai estar quebrando em outro, e ele se movimenta conforme o mar. Entendi, por causa que como a areia tem essa movimentação, o fundo do mar fica diferente, e como ele fica diferente, afeta o movimento, a formação das ondas. Sim. E tem o risco, né? Uhum. O coral, o fundo de pedra, o fundo de coral, o risco é maior. Realmente, né, que até a gente vê nos documentários, nas matérias dos surfistas ali, né, de quando a onda quebra neles, eles acabam se chocando nos corais, né, que corta, que tem toda essa questão do perigo, até ficar preso muitas vezes no coral também, né? Sim. Uhum. A gente teve o caso do João Chianca, que num treino ele sofreu uma queda, bateu a cabeça, teve que ficar fora do circuito mundial,
Mas aí, junto com a equipe, fizeram um trabalho incrível e ele conseguiu se recuperar para participar das Olimpíadas. Realmente, é um esporte que tem que ter muita técnica para poder executar com segurança, né, as manobras, mas mesmo assim, como a gente fala, né, o mar ele é imprevisível e por isso que é preciso ter muita coragem, não é para qualquer um, né, por isso mais um motivo assim de ter esse reconhecimento, né. O que é um swell? Swell é quando tá chegando a ondulação de ondas, vai vir uma temporada com boas ondas. Mas isso é um momento específico, digamos assim, temporal no ano? Ou, por exemplo, num dia vir um swell, quer dizer que vai vir uma leva de ondas boas? Tipo assim, essa semana vai entrar um swell e tá marcando 1 metro de onda, por exemplo. Vai entrar uma ondulação, aqui pra gente a melhor ondulação é de leste, porque ela entra reto na praia, né? Tá vindo um swell de leste, daí o pessoal já fica com os olhinhos brilhando, né? Que vai entrar onda boa. Pô, que bacana isso. É isso que nós estamos falando. Nós estamos começando aqui a desmistificar aqui as nomenclaturas para o pessoal aí já não ficar perdido, né? Isso é uma coisa que eu sempre ouvia na rádio, o pessoal falando swell. Eu, que diabos é swell, cara? Daí, muito bacana tu explicar. Tem mais alguma aí? Swell com vento terral. Esse aí é raro, viu? Vento terral quando tá de frente pro mar, ajuda muito a onda a se formar bonitinha, porque ele segura um pouco a onda, aí a onda fica mais aberta, assim. E para quem quer ingressar em ambos os esportes, no surf ou no skate, qual é que é o caminho? Ambos os esportes têm seus perigos, né? O mar, a gente precisa respeitar, e o skate também é um esporte radical que pode acabar lesionando o atleta, o praticante. Então, precisa ter uma condição física boa. Então é bom que tenha um treino físico junto, né? Porque são esportes que dependem da musculatura e é bom que você esteja fortalecido, porque o praticante ele vai fazer posições que ele sai da isometria. Então ele dobra um pouco a perna, dobra um pouco o tornozelo e vai ter um impacto, né, nessa posição. Então a condição física tem que estar boa, tem que dar uma atenção para isso. E aí, instrução e equipamento. Então o surf, ele tem o equipamento adequado para se iniciar, e o instrutor é o cara preparado para saber disso, né? Começar com uma prancha maior, que é para já dar aquele gostinho para a criança, para o adolescente, de conseguir ficar em pé, de ir se acostumando com o drop e depois ir reduzindo a prancha. E o skate, né, principalmente andar com proteção, é fundamental. Tá? E ter o instrutor do lado que vai saber o passo a passo, que não vai querer pular etapas. Né? Às vezes a gente vê... Infelizmente, a gente vê gente nas pistas querendo fazer coisas ao qual não está habilitado ainda. Né? Porque está fazendo sem instrução, né? Acha que consegue, mas tem o seu risco e às vezes pode dar errado. Né? Então, preparação física e uma instrução adequada. Prezar, como tu falou, para não pular etapas, né? E ter um preparo para evitar lesões, até porque mesmo que não tenha um acidente, o simples fato de tu não ter uma atividade física, de não ter um treinamento, pode ter uma lesão só pelo fato de tu estar praticando algo que o teu corpo não está acostumado, né? A ter aquela carga nos tendões, né? A tua musculatura não está pronta, preparada para aquilo. Queria agradecer imensamente pela participação de vocês aí. Eu tenho certeza que agora nós queremos um problema ou uma solução para os pais aí, que vai ter muitos alunos interessados em praticar o esporte. Se não tiver alunos, já tem uns coroas aqui, eu tô dentro deles aí, que já quero aprender, já aprendi com a Ana aqui que é possível para todos nós, né? E queria parabenizá-los, né, por essa jornada. É uma jornada muito bonita até aqui e estaremos torcendo por vocês, estaremos assistindo aqui, acompanhando as competições e que a gente possa estar conversando no futuro, quem sabe aqui em outros momentos, em outras competições, que possa ter uma carreira aí muito bacana, que possa ter também a tua formação acadêmica, tu que tem excelentes notas aí, tá alcançando todos os teus sonhos. Parabéns por tudo que vocês desempenharam até aqui. Muito obrigada.
Obrigada ao ângulo também. Eu que agradeço aí todo o apoio que o ângulo nos dá. É uma segurança para a gente poder seguir com o projeto da Ana, com esse ensino de qualidade. É fantástico a gente saber que ela pode ir para os campeonatos e ter o suporte da escola, mesmo à distância. E quando volta, tem toda a receptividade da equipe, dos professores que entendem isso e proporcionam a ela esse ensino, né? E ela consegue responder com excelentes notas, provando que o esporte ele ajuda muito na educação. Então acho que é uma grande sacada do ângulo. Essa aposta aí é fantástico. Muito obrigado a eles. Obrigada. Eu também acredito muito no esporte, né, e acredito nos nossos atletas do ângulo que muito orgulham a instituição e também essa bela iniciativa do colégio de estar proporcionando, né, que jovens talentos possam estar chegando até lá. Então eu acho que esse conteúdo vale o teu like. Não se esqueça de seguir, a Aninha está apoiando ela. Também siga aqui o ângulo, né, se inscreva no canal. Precisamos incentivar os nossos atletas. Se tu tem interesse em praticar o surf, o skate ou outra modalidade esportiva, tu acompanha lá nas redes sociais do ângulo também, que tem vários projetos, várias iniciativas e com certeza você poderá estar escolhendo uma que se adeque melhor ao seu perfil. Tem conteúdo novo toda semana. Nos vemos numa próxima. Até mais.